escribas antiguos. Pergaminhos sagrados escondidos em cavernas do deserto, descobertos por pastores beduínos quase 2000 anos depois. Quem os escreveu? Por que é que foram escondidos? E que mensagem vital tem para nós atualmente? No primeiro século depois de Cristo, cerca de 70 anos após o nascimento de Cristo, membros de uma misteriosa seita religiosa esconderam uma coleção de mais de 900 pergaminhos sagrados em grutas no deserto da Judéia, junto ao Mar Morto. A descoberta fortuita dos antigos pergaminhos, 2000 anos mais tarde, por pastores beduínos, foi considerada uma das maiores descobertas arqueológicas de todos os tempos e causou um choque no mundo das pesquisas bíblicas. Quem os escreveu? Por que é que foram escondidos? E por que é que são tão importantes para nós hoje em dia? Junte-se a mim numa viagem a Qumran em busca de respostas. Tesouros enterrados em grande quantidade. Sim, eu sei onde há riqueza escondida suficiente para confundir a imaginação. Existem caixas de incenso precioso e grandes quantidades de ouro e prata. Ao todo, 200 toneladas em material, que valem mais de $1 bilhão, estão de 5 a 6 metros abaixo do solo, todas enterradas no deserto por uma estranha seita religiosa. Para obter os detalhes de tirar o fôlego, fui ao Oriente Médio para visitar um dos lugares mais inóspitos do mundo, mas que captou a imaginação de pessoas de todo o mundo e popularizou a ciência da arqueologia. Para lá chegar, temos de deixar a cidade sagrada de Jerusalém e viajar para leste através do deserto da Judéia. Aqui, a paisagem montanhosa desce dramaticamente 1.200 metros até a bacia quente e abrasadora do Mar Morto. Pelo caminho passamos o sinal do nível do mar. No entanto, ainda não chegamos ao mar. Embora a placa diga nível do mar, ainda temos que continuar a descer cada vez mais. Estamos a caminho do lugar mais baixo da Terra. O Mar Morto está a 400 metros, ou 1.312 pés, abaixo do nível do mar. É o lugar mais baixo da superfície terrestre do planeta Terra. Portanto, ainda temos um longo caminho a percorrer. O Mar Morto tem 50 quilômetros de comprimento e 15 de largura e atinge uma profundidade de 400 metros. Cobre uma área de 605 quilômetros quadrados. Praticamente toda a sua água provém do Rio Jordão, que nele deságua a partir do norte. O Mar Morto não tem saída de água. Em hebraico chama-se o Mar de Sal. É o corpo de água mais salgado do mundo, 10 vezes mais salgado que a água do mar. De fato, quase 1/3 dela consiste em sal dissolvido e outros minerais. Suas águas supersalinas facilitam a flutuação. É tão salgada que você não consegue afundar. Você pode flutuar no Mar Morto e ler um livro sem medo de afundar. O Mar Morto atrai visitantes há milhares de anos. Foi uma das primeiras instâncias de saúde do mundo para Herodes, o Grande, e tem sido um fornecedor de uma grande variedade de produtos, desde o asfalto para a mumificação egípcia até a potassa e aos fertilizantes. As pessoas também utilizam o sal e os minerais do Mar Morto para criar cosméticos e saquetas de ervas. Raramente chove aqui,
e as temperaturas no verão costumam chegar a 45 graus Celsius. É um ambiente hostil e inóspito. Perto da margem noroeste do Mar Morto, numa região selvagem de uma beleza terrível, existe uma encosta repleta de grutas. Este é o local de uma das descobertas mais emocionantes de todos os tempos. Muitos arqueólogos estão convencidos de que o tesouro encontrado nesta área é mais valioso do que todo o ouro e riqueza encontrados nos antigos túmulos de reis e faraós. Uma descoberta aconteceu aqui por acaso. Um dia, um menino beduíno chamado Mohammed estava cuidando de algumas cabras perto desses penhascos ao longo das margens do Mar Morto. Essas cabras são muito ágeis e conseguem subir alturas incríveis em busca dos tenros tufos de erva verde que crescem na primavera entre os seixos e a areia desta região desértica. Uma das cabras desgrenhadas de que Maomé, o lobo, se ocupava, acabou por se afastar do resto do rebanho. Enquanto procurava este animal irritante, reparou numa pequena gruta nos penhascos rochosos, na qual não tinha reparado antes. Pensando que a sua cabra poderia ter se abrigado na gruta do calor abrasador do verão, Maomé pegou numa pedra e atirou-a para dentro da gruta. Mas o som que lhe chegou não foi o familiar eco da pedra a bater na pedra. Assustou-se ao ouvir o estranho eco da cerâmica a estilhaçar-se. Em pânico, ele saiu correndo com medo de espíritos malignos. Mas será que era um espírito mau? Ou era ouro? Ora, Mohammed pertencia a um grupo de contrabandistas da tribo Tamara, que tentava levar o seu gado e outras mercadorias para fora da Jordânia e para a Palestina. Estavam a caminho de Belém para vender os seus bens no mercado negro. Eles desviaram para o extremo sul, para a costa norte do Mar Morto, para evitar cruzar a ponte do Jordão, que os oficiais da alfândega guardavam com armas. E acamparam em Ein Fashka, o oásis no deserto perto das antigas ruínas de Qumran. Esse povo árabe nômade habita as vastas regiões desérticas do Oriente Médio e tem uma cultura de pastoreio de camelos e cabras. Esses animais constituem seu meio de vida e são usados para a produção de carne, laticínios e lã. Os beduínos deslocam-se de um lugar para outro à procura de água e de pasto para os seus animais. Como precisam ser móveis, eles carregam todos os seus bens materiais quando viajam. Eles vivem em grandes tendas que montam quando encontram um local adequado. As tendas são feitas à mão com pelo de cabra e de ovelha e constituem o abrigo ideal no deserto. Seu material de tecido solto permite a entrada de ar e a saída de fumaça, de modo que a barraca é agradável no verão. No entanto, em raras ocasiões, quando chove, a fibra fica inchada e a barraca se torna à prova d'água. Essas grandes tendas no deserto são ideais para o estilo de vida nômade dos beduínos e funcionam bem em todas as condições. Nessa noite, enquanto Mohammed se sentava na tenda da família, contou ao primo a sua experiência. Os rapazes ficaram intrigados com as possibilidades do que a gruta poderia conter. O que é que havia lá dentro? Que segredos se escondem no seu interior escuro? Na manhã seguinte, os rapazes encontram-se na encosta da montanha, junto à gruta. Sonhando com um tesouro escondido, os rapazes espremeram-se pela abertura estreita e entraram na gruta. Para seu espanto, descobriram que havia uma coleção de grandes jarros de cerâmica cobertos de pó no chão da gruta. Ansiosos, os rapazes retiraram as tampas. Imagine a decepção deles quando descobriram que os frascos continham apenas rolos de couro velho cobertos com escritos estranhos, todos cuidadosamente embrulhados em tecido e escurecidos pela idade. Eles esperavam encontrar um tesouro de ouro e prata. Mas em vez disso,
Encontraram pergaminhos velhos e quebradiços que não serviam para nada. Ficaram profundamente desiludidos, mas na verdade tinham encontrado um tesouro, embora não o soubessem. Tinham encontrado os tesouros atualmente conhecidos como os pergaminhos do Mar Morto. Naquele dia lendário, sem se aperceberem do seu valor ou significado, os rapazes beduínos desiludidos enfiaram os 3 pergaminhos nas suas camisas e levaram-nos para o acampamento, na esperança de conseguirem algum dinheiro por eles em Belém. Durante as semanas seguintes, os rapazes descobriram mais 4 pergaminhos na gruta e 2 frascos de pergaminhos intactos. Durante os meses seguintes, os pergaminhos foram pendurados nos postes das tendas do acampamento beduíno. Por fim, o beduíno levou os pergaminhos e os 2 frascos a um amigo comerciante e sapateiro de Belém, chamado Cando. No início, ninguém se interessou pelos pergaminhos velhos e sujos. Um funcionário do departamento de antiguidades chamou-lhes inúteis. Cando decidiu comprar 4 dos pergaminhos antigos. Ele achava que, se não fosse por isso, eles poderiam ter alguma utilidade como couro para consertos de sapatos. Os 3 pergaminhos restantes foram vendidos a um negociante de antiguidades chamado Salahi. Cando revendeu então os 4 pergaminhos que tinha ao arcebispo Samuel, diretor do mosteiro ortodoxo sírio de São Marcos, em Jerusalém. A viagem dos pergaminhos torna-se então mais estranha do que a ficção, verdadeiramente espantosa. Um professor universitário hebreu, Eliezer Sukenik, ouviu falar dos pergaminhos e pôs-se a investigar o significado das descobertas. Era extremamente perigoso. As tensões entre árabes e judeus eram altas quando o moderno Estado de Israel estava surgindo. Mas Sukenik estava preparado para arriscar tudo pelos pergaminhos. Ele viajou para encontrar um negociante de antiguidades armênio na zona militar britânica, dividida na fronteira de Jerusalém. Neste encontro clandestino, o negociante mostrou um fragmento de couro para que o professor judeu o examinasse. Quando Sukenik espreitou através do arame farpado, reconheceu imediatamente a antiga escrita hebraica. Ansioso por ver mais, ele viajou com o negociante até a parte árabe de Belém, para ver Salahi, que tinha os primeiros 3 pergaminhos. Este ficou espantado ao ver os pergaminhos hebraicos e concordou em comprar 3 deles. Essa foi a primeira vez que os pergaminhos foram lidos em 2000 anos. Quando as tensões no Oriente Médio explodiram em guerra, o arcebispo contrabandeou os restantes 4 pergaminhos de Jerusalém para a América. E lá ele os divulgou em um anúncio de classificados do Wall Street Journal. Numa estranha reviravolta do destino, Igal Yadin, filho do professor Sukenik e herói de guerra israelita, comprou os 4 pergaminhos de um atravessador. Os primeiros 7 pergaminhos originais foram novamente reunidos em Israel. Bem, quando a notícia de que os pergaminhos eram muito valiosos chegou aos beduínos e aos seus amigos, centenas de caçadores de tesouros correram para a área perto do Mar Morto. Procuraram em todas as fendas, formações rochosas e cavernas de encostas que pudessem esconder mais dos preciosos pergaminhos. Em 10 novas grutas, encontraram os restos de mais de 900 pergaminhos. Uma das grutas, a Gruta 4, tinha 500 pergaminhos escondidos. A maioria destes pergaminhos tinha sido partida em pequenos pedaços. No total, cerca de 40 mil pedaços vieram da Gruta 4. Cada um deles teve que ser comprado dos árabes que os encontraram a um preço médio de $4 por centímetro quadrado. Esses milhares de fragmentos foram levados para o Museu Rockefeller em Jerusalém. Eles foram dispostos no pátio e classificados. Em seguida, os especialistas começaram a longa e fastidiosa tarefa de voltar a juntar os pergaminhos e decifrar a estranha escrita, uma antiga forma de hebraico. Os arqueólogos regressaram à costa acidentada do Mar Morto e voltaram a explorar a área. Os seus esforços foram recompensados quando encontraram uma gruta que continha um pergaminho muito invulgar.
Descobriram 3 tiras de cobre finamente batido, que tinham sido inscritas e enroladas num pergaminho. À medida que os arqueólogos procuravam nas grutas e encontravam mais fragmentos, aperceberam-se de que estes pergaminhos faziam parte de uma grande biblioteca. Mas quem os escreveu? E por que é que os esconderam no deserto? Bem, a resposta estava a 100 metros da Gruta 4, onde encontraram o maior esconderijo de fragmentos de pergaminhos, aqui, em algumas ruínas antigas que estavam nos mapas há décadas. Estas ruínas de Qumran foram erradamente consideradas como sendo os restos de um antigo forte romano. Agora, os arqueólogos começaram as escavações que revelaram que as ruínas tinham sido um mosteiro de uma seita judaica, os essênios, por volta do tempo de Cristo. As escavações revelaram muito sobre a comunidade que aqui vivia. Havia uma grande cozinha e uma sala de jantar que continha milhares de pratos e tigelas. Claramente, um grande número de pessoas comia aqui em conjunto. Havia grandes cisternas para armazenar água. A região é muito seca e, para obter água, as pessoas fizeram um canal para retirar a água da chuva dos montes que ficam atrás. As cisternas são suficientemente grandes para satisfazer as necessidades de centenas de pessoas. Existem armazéns onde se guardavam os produtos e os mantimentos. Havia oficinas para oleiros e lavandeiros. Uma grande torre de vigia assegurava-lhes um amplo aviso de perigo. Quase todas as fases da vida deste povo notável foram reconstituídas pelos estudiosos que desenterraram esta comunidade autossuficiente. Por que essas pessoas escolheram viver em um lugar tão desconfortável e isolado? As falésias próximas são escarpadas e nuas. O planalto é plano, seco e estéril. O sol bate impiedosamente no verão e torna as rochas tão quentes que é impossível ficar parado num ponto por mais do que alguns segundos. Não há árvores para dar sombra. É desolador, poeirento, quente e desagradável. No entanto, estas pessoas construíram aqui uma povoação bastante elaborada. Por quê? Por que alguém iria querer morar aqui? Bem, a resposta está aqui mesmo. Esta sala era o centro nevrálgico da comunidade essênia. Eles vieram para essa região inóspita para viver em reclusão e passaram a vida copiando a Bíblia. Esse era o scriptorium, ou sala de redação. Originalmente, era um prédio de 2 andares que abrigava uma biblioteca e uma área de escrita. Aqui, os essênios trabalhavam, copiando cuidadosamente as escrituras e outras obras. Toda a vida deles girava em torno desse trabalho. Eles tinham cópias das escrituras hebraicas ou a parte do Antigo Testamento da Bíblia e as copiavam cuidadosamente. Os arqueólogos fizeram aqui uma descoberta espantosa. Nessa mesma sala, onde era feita a cópia das escrituras, foram encontradas escrivaninhas, tinteiros e bicos de pena usados pelos essênios. Foram encontrados mais tinteiros aqui do que em qualquer outro local desse período. Os tinteiros ainda tinham tinta seca. E aqui está o que é verdadeiramente espantoso. Quando analisaram a tinta destes tinteiros e a compararam com a tinta de alguns dos manuscritos do Mar Morto, verificou-se que eram idênticas. Também encontraram jarros de cerâmica idênticos aos encontrados nas grutas que continham os manuscritos do Mar Morto. Em junho de 68 d.C., a morte chegou a Qumran e toda a escrita aqui terminou para sempre. Foi nessa altura que se deu a primeira revolta judaica contra Roma. No caminho para atacar Jerusalém, as legiões romanas destruíram a colônia essênia de Qumran. Os residentes que conseguiram escapar tiveram tempo suficiente para esconder os pergaminhos sagrados que não podiam carregar nessas cavernas ao lado do penhasco. Eles esperavam que, quando os romanos fossem embora, os pergaminhos pudessem ser resgatados. No entanto,
não viveram para regressar. Alguns dos pergaminhos perderam-se em deslizamentos de terra ou devido à umidade. Mas muitos sobreviveram e permaneceram intactos nas grutas do deserto durante quase 2000 anos, tornando-se na maior descoberta de manuscritos da história. À medida que os especialistas juntavam e decifravam os pergaminhos, descobriam algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, o pergaminho de cobre era um inventário de 61 peças, ouro, prata, incenso e coisas do gênero. Este tesouro, de acordo com o pergaminho, foi escondido numa série de lugares secretos perto do Mar Morto, em Jerusalém. Mas ainda não foi encontrado. Portanto, se quiser participar da caça ao tesouro, você pode. Há cerca de 200 toneladas de tesouro, no valor de mais de $1 bilhão enterradas de 5 a 6 metros abaixo do solo, em algum lugar próximo daqui. Acredita-se que se trata de um tesouro do Templo de Jerusalém que foi escondido para ser segurança. Mas o que mais interessava aos estudiosos era o verdadeiro tesouro. É que a maioria dos pergaminhos eram manuscritos bíblicos, cópias de livros da Bíblia, a Bíblia hebraica, também conhecida como Antigo Testamento. De fato, todos os livros do Antigo Testamento foram descobertos em Qumran, com exceção de Ester. Agora, surge naturalmente a questão: por que é que os manuscritos do Mar Morto são considerados um tesouro tão grande? Por que é que são tão importantes? E que mensagem vital têm eles para nós atualmente? Bem, a pergunta é feita com frequência. Como podemos saber que a nossa Bíblia atual é exata, tal como os profetas a escreveram originalmente? Como podemos saber que ela transmite a mesma mensagem que transmitiu há milhares de anos, quando os profetas a escreveram? Como podemos saber que não foi alterada ou que não foram introduzidos erros ao longo dos séculos? Bem, é aqui que se enquadram os manuscritos do Mar Morto, e é isso que os torna tão importantes para nós hoje. Antes da descoberta destes pergaminhos em 1947, os manuscritos mais antigos do Antigo Testamento, as escrituras hebraicas que alguém tinha, datavam do século IX d.C., 900 anos após a época de Cristo. Não dispunhamos de nada que se aproximasse de um original. O melhor que podíamos esperar era apenas uma cópia de uma cópia, não se sabe quantas cópias. E havia sempre a questão recorrente: o que terá acontecido à exatidão do texto ao longo de todos os séculos de cópias? Mas à medida que os estudiosos examinam os manuscritos do Mar Morto, confirmaram que foram escritos antes ou no tempo de Cristo. Assim, os manuscritos do Mar Morto são 1000 anos mais antigos do que qualquer manuscrito bíblico completo existente. É a idade destes pergaminhos que os torna tão valiosos. De uma só vez, estamos 1000 anos mais próximos dos escritos originais dos profetas bíblicos. E quando estes pergaminhos antigos foram comparados com as palavras da nossa Bíblia atual, verificou-se que eram praticamente idênticos. O professor Burroughs, da Universidade de Yale, que trabalhou com os pergaminhos, disse que não há nada que possa ser chamado de grande adição ou omissão. Você percebe o que isso significa? Significa que podemos saber que a nossa Bíblia hoje é praticamente a mesma de quando saiu das mãos dos profetas. Podemos confiar na Bíblia. Os pergaminhos do Mar Morto permitem-nos ter a certeza de que a nossa Bíblia foi milagrosamente preservada ao longo dos tempos. E o que é mais importante, nessa era de descobertas científicas somos desafiados a considerar seriamente a Bíblia e as suas afirmações. A Bíblia afirma ser especial e única, afirma ser a palavra de Deus, afirma conter informação vital para nós atualmente. A história dos manuscritos do Mar Morto e a sua espantosa descoberta cativaram e inspiraram pessoas de todo o mundo. Estes pergaminhos antigos demonstram que a Bíblia foi milagrosamente preservada ao longo dos séculos. Os manuscritos do Mar Morto desafiam-nos a considerar seriamente a Bíblia e as suas afirmações. A Bíblia afirma ser especial e única, afirma ser a palavra de Deus.
Afirma conter informação vital para nós atualmente. Afirma conter a chave para a verdadeira paz interior e felicidade. Se quiser considerar as afirmações da Bíblia, se estiver à procura de paz e felicidade, então eu gostaria de recomendar o presente gratuito que temos para todos os nossos telespectadores. Quer aprender mais sobre como unir a família? Entender como ter mais alegria ou como o mundo vai acabar? Então, eu te apresento a Esperança, uma assistente bíblica virtual feita para te acompanhar nos estudos bíblicos. Fácil como apertar um botão. Agora você pode fazer mais de 10 estudos bíblicos totalmente de graça. E o melhor, tudo pelo WhatsApp, sem sair de casa. Basta enviar pelo WhatsApp a mensagem Estudo Bíblico para o número 12 98200 0062 ou entrar no site www.novotempo.com/estudo bíblico e seguir as instruções. Fácil, não é? Então venha aprender de graça com a Esperança pelo WhatsApp. No fim de cada curso, você ainda ganha um certificado. E aí, vamos aprender juntos sobre a Bíblia? Levar esperança nunca foi tão fácil. Se gostou da viagem de hoje à antiga Qumran e das nossas reflexões sobre os manuscritos do Mar Morto e a sua mensagem para nós hoje, então não deixe de se juntar a nós na próxima semana, quando partilharemos outra das viagens da vida em conjunto. Até lá, por que não tomar a decisão de considerar seriamente a Bíblia e as suas afirmações? Por que não decidir dar uma olhada e experimentar agora mesmo enquanto oramos? Querido Pai Celestial, obrigado pela Tua palavra, a Bíblia. Estamos muito gratos por a teres milagrosamente preservado ao longo dos séculos. Agradecemos a mensagem da Bíblia, uma mensagem centrada em Jesus e na paz e felicidade que Ele nos proporciona. Queremos experimentar essa paz e felicidade nas nossas vidas. Por favor, concede-nos isso. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém.